Olá, este é o Conexão. Você gostaria de ser ou de ter sido adolescente por mais tempo? Já pensou como seria adiar a saída da casa dos pais, assumir responsabilidades típicas da vida adulta? O que você acha dessa ideia? Bom, um grupo de pesquisadores australianos defende que a adolescência só deveria terminar depois dos 24 anos, em vez dos 18 anos. No estudo que eles publicaram este ano, eles apontam tanto os motivos culturais quanto biológicos para essa mudança. E sobre essa proposta, eu vou conversar agora com a Eliane Cotrim Levikovitz, que é psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise aqui do Rio de Janeiro. Eliane, muito obrigada por participar aqui com a gente. Olá, cara. Prazer. Muito obrigada. Eu gostaria muito de saber alguns aspectos, né? Porque quando a gente pensa sobre a adolescência até os 24 anos, é um negócio que chama muita atenção, né? E fica todo mundo pensando, gente, a adolescência já é uma fase tão criticada, né? E a gente quer ficar mais tempo nessa fase. Por que será que esse grupo de especialistas, de pesquisadores propuseram isso, trouxeram essa ideia aí para frente? E só para botar um pouquinho mais de pimenta aí na conversa, o Estatuto da Juventude Brasileira, né? Ele diz que a gente pode considerar a juventude até 29 anos. Olha, então vai até mais. Um pouco além, né? Então, para falar disso, a gente não pode assim fragmentar o tema da adolescência, a gente tem que falar um pouquinho de história, da história da família, né? A família vem se modificando muito. Então, a partir do final do século XIX, muitas mudanças aconteceram, inclusive em relação ao adolescente. O adolescente que saía de casa para aprender um ofício, quando ele tinha sinais de amadurecimento sexual, então ele já tinha meio que um corpo de adolescente, ele era levado para aprender um ofício. Isso era mais ou menos uns 15 anos, 16 talvez? Por 14 anos, né? Quando os sinais começavam, ele ia aprender um ofício, porque ali era uma espécie de um ritual, onde ele ia ser iniciado na vida adulta. Um ritual de passagem mesmo, né? Isso. E hoje em dia, né, o que acontece? Essa coisa da família, que antes era uma família extensa, vamos começar pela história da família, antes que era uma família extensa, passou a ser uma família nuclear. Mas lembrando que aqui no Brasil, né, assim, a gente tem muitos tipos de família, né? E o adolescente também acompanhou essas mudanças e eles, então, não vão mais ter um ofício, mas eles vão ter neles um investimento maciço de formação profissional. Que é a visão de um futuro, né? Não visão desse ritual de passagem como era antigamente, né? De 15, 16 nem de um anos. ofício, né? Quase técnico ali que ele ia aprender. Então, o investimento é todo na formação desse adolescente. Então, ele vai estudar, ele vai fazer faculdade, ele vai fazer pós-graduação, ele vai fazer mestrado. Por quê? Porque aí acompanha também a questão econômica, que o mercado hoje em dia exige uma qualificação super extra. Então, ele vai espaçando esse período, né, de investimento para ele poder ter os recursos necessários para entrar na vida adulta. Para se virar sozinho. Agora, o estudo também apontou essas questões do corpo, né? Que o corpo não estaria preparado até os 25 anos, ainda estaria em desenvolvimento. Aspectos biológicos também são levados em consideração. A gente até mostrou umas imagens do estudo, daqui a pouco a gente vai mostrar novamente, que saiu na revista The Lancet, né? Essa questão biológica foi importante, né? Olha, Karen, a cabeça não está separada do corpo. Sim. Né? Então, eu acho que a gente é um sistema que responde também ao ambiente, né? Ao que se é pedido. Então, eu acho que um adolescente, para virar um adulto, ele precisa passar também por transformações físicas e emocionais. Ele precisa ter recursos, desenvolver recursos, porque a realidade dele vai ficando cada vez mais complexa, né? Até a gente chegar, sei lá, a gente quer saber, né? Quem sou eu? Desde que a gente nasce até o final da vida, né? Você está perguntando isso. E o adolescente passa essa turbulência toda querendo saber quem sou eu, que corpo é esse? Onde que eu vou chegar? O que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou trabalhar?
Então, eu acho que o corpo também, como vai alargando as demandas e a complexidade da vida, então vai tudo caminhando meio junto. E assim, existe, quando a gente falou agora já do estudo, mas falando assim, analisando um pouco mais a sociedade, existe uma data certa, independente da gente acreditar se a adolescência termina com 24, com 29, existe uma data certa para fazer essa pressão, para a pessoa sair de casa? Como é que é isso? Olha, eu vou dizer para você que é personalizado. Então, Cada caso é um caso. Cada pessoa vai ter seu momento e essa consciência, né, que é adquirida, ela fica visível, ela vai sendo sentida, né? Então é quando você vê, quando um filho já está com uma autonomia, com desejos, né, de estar fora, de ganhar dinheiro, de, né, fazer essa ou aquela viagem. Você vai percebendo os sinais, se você está atento, né? E você acredita que todo mundo sente? O indivíduo e também essas pessoas da família? Todo mundo sente isso? Seria super desejável, né? Que a gente tivesse sintonizado, porque eu considero a família um circuito, onde está todo mundo ligado. Qualquer coisa que aconteça com alguém tem uma reação naquele circuito. Então, um sinal assim vai atingir a família como um todo. E aí você falou que é individualizado. É importante também respeitar o tempo de cada um, né? Mas também aspectos econômicos batem muito a porta nessa questão das pessoas que ficam em casa, né? Morando com os pais. Realmente é muito caro e o mercado, às vezes é muito difícil também entrar no mercado de trabalho, né? Muito, por isso muita muito. gente cada continua, vez mais, né? cada vez mais. E eu acho que isso é um fator que deve ser levado em consideração. Não só essa exigência de cada vez mais, né, especializações, como também o preparo emocional do adolescente para enfrentar essas complexidades. E a crise está aí, né? A gente está vendo. Pois é, né? aqui no Brasil, né? Muita gente acha que a adolescência é aquela fase difícil, cheia de dramas e descobertas pessoais, uma etapa da vida que já foi representada nas telas do cinema. Quem aqui não lembra da Levada Tati, aquela personagem que foi interpretada pela Heloísa Périssé? Vamos ouvir um pouquinho das loucurinhas dela. Ir pra escola, estudar e passar de ano. Olha aqui, mãe, pare de me invibilizar, tá? Eu tô te dizendo que eu vou passar de ano, que eu vou, eu tenho certeza. A gente vê, ela brigava o tempo todo com essa mãe, né? E é muito engraçada, a Heloísa ela é muito engraçada, né? Alguns especialistas acharam que essa decisão, essa medida, poderia infantilizar as pessoas. O que você pensa sobre isso? Olha, sabe que eu estava pensando sobre o tema e lembrei de uma conversa que eu tive com a minha filha, que está nessa faixa, né? E ela falando, mas vem calma, você não está levando em conta a internet, porque a internet pode ser uma coisa, que sabedoria, a internet pode ser uma coisa, né, que esteja impedindo que os adolescentes ousem no mundo, porque como o mundo vem até ele, e é uma atividade passividade, né, onde você recebe, isso pode estar exigindo menos, e a né, pessoa não tem dos que sair adolescentes. pra explorar, né, na opinião dela. Sabe que eu achei interessante. Você concorda sabedoria. com a sua filha, então, talvez? Concordo, sabedoria. E essa questão pode realmente trazer uma infantilização, então? Não, né? Que a internet seja apenas, né, um fator né, negativo, digamos assim. Não, a internet é muito positiva, porque ela traz realmente o mundo para você. Mas qual é o uso que você vai fazer disso, né? É a quantidade que isso vai ocupar dentro de você. Eu tô achando então aqui pra gente chegar no minuto final da nossa conversa, que o negócio é escutar a você mesmo e descobrir quando que essa adolescência passou, eu acho, então, né? E a interlocução também, tá? Não só com o grupo, mas com a família, né? Conversar é milagroso. Com certeza, concordo. Trouxemos pílulas de sabedoria aqui. Cada um vai saber quando que a sua adolescência passou. Eu concordo com você, vai fazer viu? o plim. Vai fazer o plim, vai sair de casa, vai viver a vida, passar um sufoco de vez em quando, né? Faz parte. É verdade, faz parte mesmo. Muito obrigada pela sua participação com a gente, Eliane. Obrigada, volte cara, sempre, foi um viu? Prazer. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Muito obrigada e até a próxima. Tá bom.